E aí, já aconteceu de você estar conversando com um brasileiro e de repente eles soltam palavras ou expressões que você não entende e fica completamente perdido? Tipo, o que ele quis dizer com isso? Pois é, português brasileiro das ruas é cheio de gírias incríveis que os livros didáticos geralmente não ensinam você. Muito prazer, eu sou o Hugo Araújo do Don't Panic, Keep Speaking Português. E hoje a gente vai desvendar 7 gírias brasileiras essenciais que os nativos realmente usam no dia a dia. Então, se você quer ir além do legal, beleza, e realmente quer entender e participar das conversas do dia a dia, esse vídeo é para você. Vamos dar um mergulho divertido no vocabulário informal do Brasil. E aí, preparado para turbinar o seu português? Então, já sabe, né? Pega seu café sem açúcar e vem comigo. Gíria número 1. Vamos começar com essa gíria que é super popular, especialmente em São Paulo, mas que também já se espalhou por todo o Brasil. Em muitos lugares você vai ouvir o pessoal dizer mano. Mano é uma forma informal de dizer irmão, ou até brother, mas é usada para se referir a um amigo, uma pessoa qualquer, ou até mesmo para chamar a atenção de alguém. Por exemplo, e aí, mano, tudo certo? E é engraçado que mano signifique brother em inglês, porque a gente também usa a expressão brother mesmo, mas com o sotaque brasileiro. Então, mano é uma gíria, outra gíria de bônus aqui ainda nesse mesma primeira gíria é brother. Em vez de falar brother, brother. Brother é a mesma coisa que mano. Mano, você não vai acreditar no que aconteceu. É uma gíria bem versátil, mas é a versão feminina, mina. Algumas pessoas acham que isso é abreviação de menina, mas hoje é usada de maneira geral para se referir a uma garota, a uma mulher. Aquela mina é muito gente boa. Ou eu vi umas minas super estilosas no show. Agora, preste atenção ao contexto de uso de mano e mina, porque são bem informais. Então use com amigos ou em situações descontraídas. Não vai meter um mano ou mina numa reunião formal de trabalho. Mas é o tipo de gíria que faz você ficar mais enturmado. Que tal tentar? E aí, mano, tá curtindo o vídeo? Gíria número 2, vamos continuar então. Seguindo na linha da amizade, você pode juntar um mano com a gíria parça. Parça significa parceiro, amigo próximo, companheiro. É alguém com quem você tem uma boa cumplicidade. Então imagina que você pode dizer: o João é meu parça, a gente se conhece desde criança. Ou valeu parça, por me ajudar com a mudança. É uma forma calorosa, comum de se referir a um amigo de confiança, mas é uma daquelas palavras que, quando você usa, mostra que você está mais integrado na cultura informal brasileira. E aqui vai uma dica: você pode usar muitas vezes mano e parça, exatamente no mesmo contexto, de forma que qualquer um que você usar, ou até os dois, fica bom. Por exemplo, e aí meu parça? Ou qual é, mano? É tudo sobre tom e intimidade. Gíria número 3, rolê ou rolé. É uma gíria que tem tudo a ver com sair para se divertir. Dar um rolê significa dar uma volta, sair para passear, geralmente sem muito destino específico, só sair para curtir, ver pessoas, ver gente, encontrar os amigos. Então, imagina o exemplo: bora dar um rolê no shopping mais tarde? Ou, no fim de semana, eu só quero dar um rolê pela cidade e relaxar. É uma expressão muito comum entre os jovens, quer dizer, depende do que você considera jovem. Eu nem sei se a geração Z ainda está usando o rolé, mas pelo menos é uma expressão comum para os jovens da minha idade, ou para quando eu era jovem. Então, rolê ou rolé. E se alguém te convida para dar um rolé ou dar um rolê, significa que essa pessoa quer passar um tempo com você sem compromisso, só dar uma volta. Super útil para planos informais. Agora a gíria 4, nem tudo são flores, né? Estamos falando de amizade, parceria, de passeio, mas e quando a coisa fica feia?
Aí surge a gíria treta. Treta é uma gíria para confusão, briga, discussão, problema. Se tem treta, é porque tem alguma coisa tensa ou ruim acontecendo. E aí, preste atenção em como você pode unir as gírias que aprendemos até aqui em um mesmo contexto. Imagine que você ouve o seguinte: e aí, chamei o mano lá para dar um rolê, mas naquele rolê deu treta. Ó, você acabou de formar uma frase inteira só com as gírias que você aprendeu até agora nesse vídeo. Não é incrível? Outro exemplo: nossa, rolou uma treta feia na festa ontem. Ou, eu não quero me meter nessa treta, prefiro ficar de fora. Se alguém disser deu treta, pode se preparar porque alguma coisa deu errado e a confusão começou. É uma palavra forte, mas usada para descrever situações de conflito. Ela não é um palavrão nem nada feio. Ela é uma gíria comum, descreve algo negativo, mas você só precisa saber usar com consciência e prestando atenção ao contexto. Afinal de contas, você não quer nenhuma treta para o seu lado, não é? É bom saber o que significa não só para usar, mas também para entender o que está acontecendo ao seu redor. Então até aqui, mano, mina, rolê e treta. Duas gírias positivas, duas com uma conotação um pouco negativa, e agora mais uma, a gíria número 5. Já que a gente está falando em situações difíceis, a gente tem a gíria número 5, perrengue. Passar um perrengue significa passar por uma dificuldade, um aperto, uma situação complicada, desconfortável, geralmente inesperada. Por exemplo, perdi o ônibus, tive que voltar a pé, maior perrengue. Ou, a viagem foi ótima, mas passamos por um perrengue danado quando a mala extraviou. É aquela situação chata que você tem que superar, tem que passar. Não tem jeito. Pode ser um problema pequeno ou pode ser algo sério, mas é um aperto, uma dificuldade momentânea. Você pode dizer que perrengue para expressar, por exemplo, que foi algo difícil. Essa é uma gíria que gera muita empatia, porque todo mundo já passou algum perrengue na vida, não é mesmo? Agora, ainda sobre perrengue, é bom você saber que existe uma variação na conotação. Tem até um perfil na internet de memes chamado perrengue chique. Então, perrengue é um problema que pode até ser sério, mas como faz parte da cultura brasileira, essa palavra muitas vezes carrega também o tom de humor. Sabe aquele problema, aquela situação que você passou, que foi difícil, mas que ao contar hoje você ri da situação? Isso é um clássico perrengue. Eu, por exemplo, só para classificar a diferença, um câncer é um grande perrengue, mas eu não usaria a palavra se referir a um perrengue. Perrengue é algo mais leve, pode ser sério, mas ainda assim é algo que você consegue lidar, superar e depois, quem sabe, até rir da situação. Vamos continuar com a gíria número 6. Essa é bem interessante. Você já deu um perdido em alguém? Sabe quando você quer evitar alguém, escapar de uma situação sem ninguém perceber? É isso aí. Isso é dar um perdido. Significa sumir, desaparecer de propósito, geralmente para evitar um encontro ou uma conversa indesejada. Por exemplo, eu não queria encontrar minha ex-namorada na festa, então dei um perdido e fui para outro canto. Ou ele sempre me pede dinheiro emprestado. Tive que dar um perdido nele hoje. É uma forma sutil, ou nem tanto, de se esquivar de alguém, de fugir de alguém. Não confunda, por favor, estar perdido, que significa to be lost, com dar um perdido, que significa to ditch someone, to slip away. O contexto é fundamental. E a palavra que vem antes também. Dar um perdido significa uma ação intencional de sumir. E vamos para a última, mas não menos importante, dica número 7, para fechar com chave de ouro, uma gíria que todo mundo tem medo de precisar usar. Pagar mico. Pagar mico significa passar vergonha, fazer algo ridículo em público. Por exemplo,
Eu confundi o nome do chefe na reunião. Paguei o maior mico. Eu caí no meio da rua hoje. Que mico! É aquela situação que você queria que um buraco se abrisse no chão para você se esconder e sumir. Ninguém gosta de pagar mico, mas acontece com os melhores de nós, não é mesmo? Especialmente quando a gente está aprendendo uma língua nova. Uma curiosidade interessante aqui é que a expressão pagar mico, a origem dela é incerta, mas tem uma teoria que diz que se refere ao jogo infantil do mico, onde quem fica com a carta do mico, que é um tipo de macaco, perde o jogo e paga o mico, ou seja, cumpre uma prenda, cumpre uma tarefa vergonhosa. Interessante essa curiosidade, né? E aí, curtiu essas gírias? E aí, mano, curtiu essas gírias? Vamos recapitular rapidinho as 7 gírias que aprendemos hoje? Mano e mina para brother ou girl, parça para amigo próximo, parceiro, rolê, dar uma volta, passear, treta, confusão, briga, problema, perrengue, dificuldade, aperto, dar um perdido, sumir para evitar alguém, pagar mico, passar vergonha. Agora eu quero saber de você, qual dessas gírias você já conhecia, qual delas você achou mais interessante ou útil, e também se tem alguma outra gíria que você ama e que te deixa um pouco confuso em como usar. Conta pra mim aqui nos comentários. Eu amo ler as experiências de vocês. E, se você quer continuar aprendendo português brasileiro de forma divertida, prática, com gírias, expressões, cultura, não deixe de conhecer a nossa comunidade no Patreon, uma maneira de apoiar o nosso trabalho e, além de ter acesso a material exclusivo por lá. Ou verifique o link aqui para fazer uma aula diretamente comigo. Isso mesmo, uma aula particular comigo para melhorar o seu português brasileiro. E se esse vídeo te ajudou a entender mais do jeito brasileiro de falar, você já sabe o que fazer. Capricha no like, se inscreve no canal para não perder nada e ativa as notificações. Sua participação é muito importante para a gente. Obrigado pela companhia até aqui, espero que você use essas gírias aí, pratique no dia a dia e se divirta falando português. Um grande abraço, até a próxima e não se esqueça, don't panic, keep speaking Portuguese.